Alô pessoal, acho que estamos ao vivo, temos aqui o Quebra-Galho. Boa tarde, Quebra-Galho. Boa, nossa amiga Cláudia Barbieri, depois de um longo e tenebroso inverno, apareceu no canal. Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Tá faltando like. Tá mesmo, Cláudia, temos 55 almas na live e 47 likes. Até que tá bem, 67 agora. 67 likes, 80 almas na live. 210 almas, demos um salto anímico quantitativo, 111 likes, muito obrigado pelos likes. Muito bem, a dona Cláudia Barbieri então se encontra num pedaço, Fernando Albuquerque, boa tarde, José Reus, Jorge, boa tarde, Ângela Cristina, boa tarde, e nossa querida amiga Ofélia Monteiro do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Um grande abraço, Ofélia, Deus te abençoe, obrigado pela tua presença. O Rio de Janeiro continua lindo. Para ti, Ofélia, homenagem. Pessoal, é o seguinte, boa tarde, amigos. O Ricardo, boa tarde, amigos, disse a Ofélia. Boa tarde, Ofélia. O Ricardo Riquejo Ribeiro Leite. Boa tarde, Ricardo. Ricardo é membro do canal. Aliás, quero lembrar aos amigos que uma das formas de ajudar esse canal é tornando-se membro. Por um valor, tem 3 opções de valores, 2 e pouco, 6 e pouco e 9 e pouquinho por mês. Menos de uma carteira de cigarro para quem fuma. E espero que ninguém fume, claro, é só uma referência. E assim você estará ajudando esse canal, porque a vida aqui não tá fácil. Não tá fácil. E nem preciso dizer porquê, né? Claro, a maioria já sabe. Os canais que não são propriamente de esquerda não têm vida fácil no YouTube. Claro que não, mas não é só no YouTube. Os conservadores, a direita, não têm vida fácil em nenhuma dimensão da vida hoje. Nós estamos, sim, vivendo um tempo muito perigoso para os conservadores dos valores judaico-cristãos e da fé, principalmente. Então, o YouTube não é diferente. Por isso, quem puder colaborar, quem puder ajudar o canal, ajude. Uma das formas é tornando-se membro. Outra é deixando seu like, acionando o sininho para ser notificado dos nossos vídeos, e compartilhando os nossos vídeos. E outra forma de ajudar o canal, este canal, é inscrevendo-se no canal Brasil Agora. Lá o papo é um pouco diferente, nós estamos um pouco mais soltos lá e eu divido a bancada com minha digníssima esposa, Lucimar Neiver. Todos os dias temos um vídeo novo no final da tarde, entre 6h30 e 8 horas, por aí. Todos os dias um vídeo novo, um vídeo mais descontraído, trazemos a nossa notícia e fazemos algumas palhaçadas. Não porque queiramos fazer palhaçada, mas porque na verdade somos mesmo 2 palhaços aqui neste abençoado lar. Então quem gosta do canal Belém e quer ajudar pode também inscrever-se no canal Brasil Agora. Inscreva-se, deixe seu like, acione o sininho, todo esse negócio aí que se faz aqui, faça lá também. Aí vocês estarão colaborando com o nosso humilde canal. E para quem pode e quer e sabe que a situação está difícil, nós temos uma conta aqui de contribuições espontâneas. PayPal, quem quiser, quem puder, ou então a conta mesmo. Nós temos uma conta no Bradesco, eu deixo o número da conta aqui. Quem puder colaborar com o canal via a nossa conta, agradecemos imensamente. Oramos a Deus por todos aqueles que contribuem com o canal, embora o número tenha caído bastante. O pessoal certamente sabe também, muita gente que contribuía com o canal deixou de contribuir porque a situação ficou um pouco complicada. Portanto, a gente pede ajuda àqueles que podem, naturalmente, e querem. Então aí nós deixamos a nossa continha aqui. Muito bem. O Robson Oliveira, que também é membro do canal, está aí. Boa tarde, Robson. Um abraço, irmão. Seja bem-vindo. E temos outro membro do canal, além do Robson. O Ricardo. O Ricardo eu já falei. Então é isso. Bem,
a live hoje, talvez um pouco demorada, mas ficaria um pouco difícil para mim abordar essas questões num vídeo de 12, 13, 15 minutos, portanto resolvi fazer a live. A live é sobre o poder global exercido, quase colocado totalmente em prática pela China. Sim, a China veio para dominar o mundo todo e, por incrível que pareça, está num processo bem adiantado de domínio de todo o Mediterrâneo, do Oriente Médio e, pasmem, senhores, também do Islã. A China, o governo comunista chinês, que persegue o Islã em território chinês, está, de algum modo, tendo um influxo muito forte sobre o Islã no Oriente Médio. Vamos falar sobre isso e vamos falar também, começando principalmente pelo domínio que a China exercerá logo mais em todo o Líbano. O 4 de agosto acionou no Oriente Médio um processo de globalização mais ou menos muito semelhante ao que aconteceu no 11 de setembro de 2001, depois das Torres Gêmeas. Vamos falar sobre isso. Bem, o motivo desse vídeo é pelo seguinte: ontem eu trouxe uma matéria dizendo que a China, nós trouxemos no Canal Brasil agora, dizendo que a China está trabalhando em sociedade com a Arábia Saudita para desenvolver lá naquele país, no país do rei Salmão, um reator nuclear que pode, evidentemente, evoluir para uma planta nuclear com intenções de produzir-se bombas atômicas e assim por diante. E aí, claro, um amigo escreveu me dizendo o seguinte: professor, a coisa está muito confusa, porque a China é amiguinha do Irã, é parceira do Irã. O Irã é inimigo da Arábia Saudita. E agora a Arábia Saudita vai pedir à China que construa um reator nuclear no seu país? Não estou entendendo mais nada. É bastante difícil de entender mesmo, porque não é só esse o problema. O problema é que a Arábia Saudita é parceira preferencial dos Estados Unidos. O seu maior parceiro são os Estados Unidos. A Arábia Saudita e os Estados Unidos têm relações históricas. Na era Bush, por exemplo, era Bush pai e Bush filho, principalmente Bush pai, a Arábia Saudita influenciava diretamente na política interna americana, para se ter uma ideia. Depois, com a chegada do Bushinho filho, a Arábia Saudita teve também um papel importante porque Bin Laden era saudita e fez, digamos assim, deu uma contribuição, ainda que para muitos involuntária, para outros voluntária, porque afinal Bin Laden trabalhou para a CIA, deu uma ajuda substancial para que os Estados Unidos fincasse posição permanente no Iraque. Esse também é um problema longo para ser abordado, mas, grosso modo, Bin Laden começou uma campanha para expulsar os americanos da Arábia Saudita, porque o slogan dizia que os Estados Unidos estavam profanando uma terra sagrada. Os Estados Unidos aproveitaram a deixa, principalmente depois do 11 de setembro, e foram se deslocando lentamente para o Iraque, para lá se fincar uma base permanente maior do que eles tinham na Arábia Saudita. Então, por tudo isso, a Arábia Saudita sempre esteve em parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, não é preciso dizer, todo mundo sabe, está numa guerra comercial violenta com a China desde 2018. Principalmente desde o final de 2018. Donald Trump está numa cruzada contra as poderosas Huawei, por exemplo, TikTok, enfim, está numa cruzada contra a China, atacando frontalmente os interesses comerciais chineses nos Estados Unidos. E, de repente, o seu grande parceiro no Oriente Médio faz um acordo com o inimigo americano atual, a China, para que a China construa um reator nuclear
na Arábia Saudita. É realmente muito confuso, mas a confusão vai muito além do que isso. Vejam, por exemplo, vamos ver aqui, vejam aqui o mapa. Vamos ver, acho que vocês estão vendo o mapa. Vamos ver, espero que sim, vamos ver se deu tudo certo aqui. Vamos ver se o mapa aparece. Se alguém puder me dizer se estão vendo a janela do mapa. Aqui, tá certo. Aqui vocês estão vendo o mapa mundi. Desculpem os terraplanistas, mas eu só tenho o globo aqui para me servir. Não existe nada semelhante ao Google Earth ainda no mercado em relação à terra plana. Então temos que usar a bola molhada mesmo. Vocês veem aqui o Mediterrâneo em destaque. Pois bem, ao norte aqui da ilha de Chipre, o imenso território da Turquia. Pois é, meus amigos, a Turquia... Vamos ver se eu volto agora. A Turquia também, por incrível que pareça, também ela é financiada hoje pela China. A China deu uma linha de crédito de bilhões para a Turquia enfrentar seus graves problemas econômicos advindos do coronavírus e assim por diante, mas mais do que isso, deu uma linha de crédito para oxigenar o projeto de conquista, de domínio do Oriente Médio por Erdogan. Sim, Erdogan tem a pretensão de dar as cartas na Síria, levar para mais longe possível os curdos, mas também tornar-se dona da Líbia, para, a partir da Líbia e da Síria, ter o maior domínio das águas do Mediterrâneo. Isso, de modo bem resumido, quer dizer o seguinte: a Turquia quer dominar a Síria, quer dominar a Líbia e quer dominar a bacia de Leviatã, que pertence a Israel, que está extraindo gás lá em parceria com a Grécia e também com o Egito. Pois é, a Turquia tem essa pretensão e tem recebido muito dinheiro da China e do Catar para expandir os seus domínios. Bem, como fica o Irã? O Irã também é parceiro da China, porque a China compra praticamente todo o petróleo que o Irã está proibido vender para os países ocidentais. Compra petróleo, compra gasolina e está levando de quebra toda a fauna marinha do Golfo Pérsico. Pois é, a China tem investido também em infraestrutura no Irã. O Irã sofreu em 98 graves enchentes, sofreu em 2018 o Irã sofreu fortes enchentes, 70% do país sofreu enchentes em 2018. Em 2019 foram vários os tremores de terra. O Irã enfrenta um desemprego muito alto, tem um orçamento muito reduzido para investimentos em setores como infraestrutura, porque investe tudo em armas, e a China está lá contribuindo com o Irã para aquilo que o Irã precisa imediatamente e não tem dinheiro. Então veja, muito obrigado Diogo Gafuri, nosso querido amigo Diogo, muito obrigado pelo Superchat. Superchat nos ajuda bastante mesmo. É preciso lembrar aos amigos que gostam do canal que a monetização desse canal ainda existe, é verdade, mas caiu muito. Está muito reduzida, está muito difícil continuarmos sem a ajuda dos amigos. E o pessoal que puder colaborar com o Superchat, nós agradecemos imensamente, porque nos ajuda a continuar a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado, Diogo Gafuri. Deus te abençoe, irmão. Saudade das lives que consigo participar. Abraço, conte conosco, conservadores da fé. Conservadores da fé. É bem mais difícil, muito mais difícil. A cada dia que passa está mais difícil mesmo, irmão. Grande abraço, Diogo Gafuri. Um beijo no teu coração. Muito obrigado. Pepe Legal também, que é membro do canal, se encontra no pedaço. Boa tarde, Pepe Legal. Seja bem-vindo.
Bem, então, resumindo, onde a China não está? Vejam, vamos pegar o mapa de novo aqui. A China está na Turquia, está aqui subindo um pouco aqui para o leste europeu, a oeste, né? A oeste, ela está na Sérvia, tem grandes investimentos na Sérvia. A Sérvia serve hoje como uma base militar praticamente para a China. A China apoia a Turquia, que por sua vez apoia também, aqui já mudando um pouco aqui para o leste, a Turquia apoia a Armênia e por sua vez a Armênia é apoiada também pela China contra o Azerbaijão, que é apoiado, contra o Azerbaijão, que é apoiado por Israel. Eu fiz uma confusão. A Turquia não apoia a Armênia. A Turquia apoia o Azerbaijão, que por sua vez é apoiado por Israel, contra a Armênia, evidentemente, são inimigos históricos. Bem, a Turquia agora está também com um grande projeto exatamente nesta área que vocês estão vendo aqui. Aqui nós estamos na Jordânia, nesta área toda que vocês estão vendo aqui, que faz praticamente fronteira com o Irã, que é a Arábia Saudita, fronteira com o Kuwait, com o Iraque e praticamente com o Irã, porque o Irã está do outro lado do Golfo Pérsico, com o Iêmen e com Omã. A Arábia Saudita tem problemas, evidentemente, com o Iêmen, que, por sua vez, também tem comprado armamentos chineses. Muito bem, o que resta para a Turquia dominar o Mediterrâneo e o Oriente Médio? Resta, evidentemente, o Líbano. Por quê? Porque o Líbano é, de todos esses países, talvez o mais estratégico para... Deixa eu voltar aqui, eu acho que... Eu não sei se eu estava no mapa, acho que o mapa não apareceu. Me desculpem, acho que o mapa não apareceu. Bem, mas eu acho que eu vou pegar o mapa aqui de novo, mostrar para vocês novamente onde está a China. Vamos pegar o mapa novamente. Está complicado hoje aqui, pessoal. Bem, eu acho que o mapa já apareceu. Então, veja, nós estávamos falando da influência da China. A China está, vamos pegar a nossa reguinha, está em toda essa região, que é a região da Turquia. Aqui existe uma forte influência chinesa. A China também está aqui um pouco mais abaixo na Arábia Saudita hoje, porque um acordo nuclear com a Arábia Saudita faz com que os chineses, evidentemente, acabem de algum modo influenciando no local. A China tem influência em toda esta área do Irã e também em toda esta área que vocês estão vendo aqui, um pouco mais a oeste, aqui na região da Sérvia, um ponto estratégico. Mas, vamos chegar aonde a gente quer. Nada disso é tão importante, tão estratégico para a China do que esta região onde o meu cursor está passando, que é a região do Líbano, vizinho de Israel. Muito bem, aqui vocês estão vendo o porto de Haifa em Israel e aqui um pouco mais acima o porto de Beirute, onde aconteceu a trágica explosão do dia 4. Vejam que são muito próximas essas duas regiões, a região do porto de Beirute e a região do porto de Haifa. Bem, a mais ou menos 150 quilômetros a oeste do porto de Haifa, nós temos a bacia de Leviatã, a maior bacia de gás natural descoberta nesta região. Uma bacia tão grande que pode abastecer a Europa por muitas e muitas décadas. Tudo isso aqui é do interesse chinês também. Então, vejam, voltando agora, vamos sair do mapa. Vamos voltar aqui, hoje eu estou um pouco atrapalhado. Vamos sair do mapa e voltar para o nosso belo rostinho.
O Paulo Alves tornou-se membro do canal. Seja muito bem-vindo, Paulo Alves. Muito bem-vindo. Nós recebemos outros superchats. Eu vou, no final da live, eu vou ler e agradecer os superchats, porque daí eu não fujo muito do tema, e tem muita gente, claro, com razão, fica irritada. Professor, você está falando num negócio, daqui a pouco você corta para cumprimentar o pessoal e eu perco a linha de raciocínio. Então, para respeitar também esses amigos, nós leremos todos os superchats que eventualmente tiverem, além desses que já tem, no final da live. Muito obrigado. Então, veja, são muitas as razões que levam a China a investir pesadamente no Oriente Médio. A principal delas, hoje, talvez, seria a bacia de Leviatã, porque esta poderá levar um gás muito barato à Europa, barato pela proximidade. Pois bem, a China demonstrou interesses com o gás de Leviatã já há alguns anos, há mais de 5 anos mais ou menos. A China tem travado conversas com Israel a respeito de como viabilizar um gasoduto para o sul da Europa. Só que a China faz as coisas por etapas. A primeira etapa foi apossar-se do sul da Europa, a Itália principalmente. A China comprou, em primeiro lugar, vários portos na Itália. Aliás, a China comprou quase a Itália toda, para dizer a verdade, porque lá estão as grandes empresas têxteis que outrora foram italianas, hoje são todas chinesas, para ficar só nisso, mas há muito mais coisas. A China, por exemplo, é dona da Pirelli. Pasmem. Os melhores pneus produzidos na Europa há alguns anos atrás, hoje são chineses. Tem gente que diz que é o Michelin. Tudo bem, Pirelli, Michelin, mesmo nível, pelo menos foram no mesmo nível. Agora é tudo chinês. Depois a China envolveu-se também em portos na Grécia. A China está comprando portos na Grécia, principalmente na região das ilhas gregas. Por quê? Porque por ali futuramente haverá um terminal do gás de Leviatã. E, finalmente, faltava à China apenas ser parceira de Israel na região de Haifa, principalmente ali do porto de Haifa, onde seria o primeiro terminal de gás, de onde partiria, na verdade, o gás para a Europa. Quando chegou nesse ponto de negociação, Donald Trump bateu o martelo, disse negativo. Ou Israel acaba com esse relacionamento, ou então nós viraremos as costas para Israel. Israel afastou-se da China e recentemente, eu trouxe isso, a questão de 2 semanas, outra parte de um grande acordo, um acordo bilionário dos Estados Unidos, foi aprovado pela Câmara Baixa, agora precisa ser aprovado pelo Senado, para mais um repasse de bilhões de dólares para Israel continuar desenvolvendo seus programas de defesa, medicina, pesquisa na área médica e assim por diante. Bem, Donald Trump, por tudo isso, fez-se ouvir. Os Estados Unidos são os principais parceiros de Israel desde a fundação do Estado moderno de Israel, todo mundo sabe. Perder os Estados Unidos, perder a amizade dos Estados Unidos seria realmente muito caro para Israel. Então, a China, que tinha projetos de transformar Haifa, a grande Haifa, num entreposto chinês no Oriente Médio, teve que, evidentemente, aceitar o fato de que não rolaria. O projeto chinês previa a instalação de antenas 5G, praticamente de graça em Israel, a reformulação do porto de Haifa, portanto, a construção de um primeiro terminal para receber o gás de Leviatã, e já iniciar a tubulação, o gasoduto que levaria o produto de Leviatã, o gasoduto e também o petróleo, para o sul da Europa. Tudo isso foi colocado em stand-by, foi colocado numa pausa. Por quê? Porque Donald Trump disse não. Se vocês quiserem, se Israel quiser essa sociedade com a China, pois então nós viraremos as costas.
O que aconteceu logo em seguida? Aconteceu uma fortíssima explosão no porto de Beirute, como todo mundo já sabe, que colocará a Líbia de joelhos para a China. Vejam, hoje no Infobae saíram duas notícias que explicam muito bem este conturbado momento da geopolítica, essa complicação enorme que nós estamos vivendo. A primeira matéria diz o seguinte, incidentes nos protestos massivos contra o governo do Líbano. Há pelo menos até agora um morto e mais de 170 feridos. A matéria saiu agora há pouco no Infobae. Vou ler só um pedacinho. Diz o seguinte: manifestantes e policiais entraram em confronto na capital libanesa no marco de um protesto em que milhares de pessoas exigem a renúncia das autoridades, de todos os políticos, após a explosão registrada terça-feira no porto de Beirute, que causou mais de 150 mortes e 5 mil feridos. As forças de segurança indicaram no Twitter que um membro do Ministério do Interior morreu no processo de manutenção da segurança enquanto auxiliava os detidos dentro do hotel Legret, após ser atacado por vários manifestantes, o que o levou à morte. A matéria segue dizendo, aqui vou mostrar a foto para vocês de quantas pessoas estão na rua, vamos ver se aparece a foto, aqui está, milhares de pessoas protestam em Beirute. Aqui está mostrando ainda apenas o lado tranquilo, aqui essa foto já mostra que houve distúrbios e assim por diante. Uma terceira foto, após tentar entrar no parlamento, um grupo conseguiu entrar no Itamaraty. Não entendi muito bem aqui, mas enfim, está aqui o povo protestando contra os governantes. E seguem as fotos, eu acho que é melhor não colocá-las muito em evidência para que a live não caia. Mas enfim, vamos ver agora, voltar para mim. Enfim, vejam que coincidência. Ontem, no canal Brasil Agora, eu fazia alusão a uma reportagem que saíra ontem mesmo na revista Economist, na revista dos Rothschild, na revista dos Bilderberg. Aquela que dá todo ano a previsão do que acontecerá durante o ano. Pois é, a revista The Economist trouxe ontem uma matéria dizendo que basta, chega, não é possível mais admitir esses políticos do Líbano que permitiram que uma tonelada, uma montanha de explosivos fosse estocada perto da população civil. Ou seja, a Economist, que representa os globalistas, estava mais uma vez dando as letras do que aconteceria num futuro muito próximo. Só que o futuro foi tão próximo que a matéria saiu ontem e hoje o resultado. O povo está sendo evidentemente manipulado lá no Líbano para derrubar todos os políticos, porque assim querem os globalistas. Agora, atenção, claro, esses políticos, eles merecem exatamente isso, um desprezo total do povo. São corruptos, levaram o Líbano a uma estagnação econômica profunda, levaram o Líbano à falência por conta da corrupção, mas também deram muitos poderes ao Hezbollah, um grupo terrorista que visa dia e noite a destruição de Israel. Só que como é um grupo que nada produz, precisa muito de dinheiro para se manter. Tem recebido dinheiro do Irã, evidentemente, mas vive sobretudo dos impostos que os libaneses pagam para este governo. Por quê? Porque o Hezbollah é, dentro do Líbano, legalizado e ocupa postos políticos e, portanto, a partir dessa influência política, acaba criando uma rede de arrecadação de dinheiro do pobre do libanês, que hoje não tem trabalho, não tem perspectiva, principalmente a juventude. Portanto,
esses políticos que lá estão não são santos, não, precisam sair mesmo, precisam abandonar o Líbano. Acontece que tudo isso foi muito bem planejado. Esses que querem a saída desses políticos, na verdade, querem substituí-los por digamos assim, um poder totalmente submisso aos planos chineses, ao projeto chinês de dominação de toda a região. E vejam que interessante, a China precisa muito do Líbano porque o porto de Beirute, que precisará ser reconstruído, pode ser reconstruído aos moldes do projeto chinês, ou seja, uma espécie de entreposto do gás da bacia de Leviatã, perceberam? Porque Beirute fica ainda mais próxima da Europa do que Haifa. E é muito possível que os chineses, que vão fazendo as coisas progressivamente, já tenham decidido que este gás da bacia de Leviatã, por uma razão que nós, pobres mortais, ainda não sabemos, não passará por Haifa, mas sim pelo porto de Beirute, que será, repito, totalmente reconstruído. E quem, pergunto aos amigos, estará lá com dinheiro, tecnologia e mão de obra para reconstruir o porto e de quebra todo o Líbano? Se você pensou os chineses, claro, acertou. Perceberam? Pois bem, este projeto, claro, não leva em conta os interesses russos. É preciso lembrar aqui que os russos têm o mesmo projeto de domínio do Oriente Médio. Só que, primeira pergunta a se fazer, por que a Rússia, que gasta bilhões de dólares por ano para manter o seu exército na Síria, ainda não conseguiu esse domínio que a China, tomando sopa pelas beiradas, conseguiu? Porque Vladimir Putin não é benquisto dos globalistas que estão e sempre estiveram por trás da China. Os globalistas não têm exército. Os globalistas têm o poder de fabricar dinheiro, têm o poder de fabricar informação, têm o poder de censurar o mundo todo. As famílias dinásticas têm um poder quase absoluto, mas não têm exército e não têm um povo propriamente. Portanto, eles desde muito cedo escolheram a China para ser o seu braço armado, para ser o seu representante aqui na Terra. Os globalistas são como aquele jockey que monta um cavalo. Escolheram um cavalo rápido e muito forte, a China. Estão montados sobre a China. A China, portanto, faz o papel da besta, nesse caso, uma forte besta que vai ocupando o mundo todo para que o seu jockey, essas famílias dinásticas, implantem a sua política do governo mundial, da nova ordem e assim por diante. A Rússia nunca agradou aos globalistas por conta de Vladimir Putin, que tinha pretensões megalômanas, que quis sim ser o imperador do mundo, porém sem os globalistas. Ele queria ter um poder global com os seus amigos apenas, nada das famílias dinásticas. Pelo contrário, quando precisou, por exemplo, que um ou outro bilionário russo passasse desta para outra, acabou eventualmente surgindo o problema do polônio. Não preciso explicitar muito essa questão, mas todo mundo já faz mais ou menos ideia do problema para os globalistas chamado Vladimir Putin. Acontece que os globalistas não podem dispensar a Rússia desse projeto. Se é para criar um governo mundial, uma polícia mundial, uma economia mundial, uma moeda mundial e uma religião mundial, é evidente que a Rússia não pode ficar fora. Então, é preciso, antes de associar a Rússia a esse projeto de domínio chinês, é preciso derrubar Vladimir Putin. E a fritura de Vladimir Putin já começou.
Por isso que eu disse que o Infobae trouxe duas matérias que explicam bem a realidade. A segunda matéria é exatamente essa, vou mostrar aqui na chanelinha. Aqui. Vocês estão aqui no Infobae, sábado, 8 de agosto. A matéria de hoje, 8 de agosto, assinada por Gustavo Sierra, diz o seguinte: a fortuna oculta de Putin vem à tona. As mansões e os luxos de sua ex-mulher e filha na Riviera Francesa. Aí a matéria é longa, vai dizendo, vai contando toda a vida pessoal de Putin, da sua ex-esposa, da nova esposa, dos possíveis novos filhos de Putin com a sua nova esposa, enfim, vão devassando a vida do poderoso russo, coisa que raramente aconteceu na história russa. Raramente a história russa mostrou a privacidade, a vida privada de um dos seus governantes, mas Putin está tendo a sua vida devassada, coisa inédita na Rússia. Aqui uma das filhas de Putin. Enfim, aqui a matéria mostra a mansão que a ex-mulher de Putin comprou, mandou construir na Riviera Francesa. Inclusive ela está sendo, os vizinhos da mansão da senhora Putin, da ex-senhora Putin, estão reclamando porque, segundo os vizinhos, há muita festa, muito barulho nessa nababesca mansão lá na Riviera Francesa. Aqui mais detalhes da vida de Putin e por aí vai. Bem, por que eu digo que esse é outro bom exemplo para entendermos o momento em que vivemos? Pelo seguinte, em primeiro lugar, porque é raríssimo na história vermos um governante russo, raríssimo depois da Revolução Russa de 1917, da última, é raríssimo que um governante russo tenha a sua vida esmiuçada. Com Putin, até então, não fora diferente. Pouco se sabia da vida de Putin. Sabia-se, sim, que era um magnata. A matéria diz que ele tem 7 bilhões de dólares, o que eu acho que é muito pouco. Putin deve ter mais. Só que agora, no caso de Putin, estão mostrando, digamos assim, os detalhes sórdidos do homem mais forte do leste europeu. E existem bastante também. Isso é um indício de que o homem está sendo fritado, de que existe um poder midiático lá na Rússia assumindo este papel, de colocá-lo contra o seu povo. Uma outra informação, uma outra notícia saída há 2 semanas atrás mostrava também isso. O grupo LGBTQ+, não sei o que mais, começou uma campanha publicitária em toda a Rússia para ridicularizar os valores cristãos que Putin defende, mas mais do que isso, para desafiar o próprio Putin, que proibiu o casamento homossexual na Rússia e outras cositas más. Proibiu também que os meios de comunicação fizessem propagandas LGBT e tudo mais. Putin até então nunca havia sido desafiado nessa área. E está sendo. Putin está sendo tratado por muitos hoje dentro da Rússia como um xenófobo, um perseguidor de minorias e assim por diante. Coisa inimaginável há 5 anos atrás. O homem está, sim, sendo alvo de muitas críticas, existe muita manifestação hoje contra ele. E assim, aos poucos, o poder de Vladimir Putin, até então incontestável, começa a fazer água. Claro, os globalistas precisam tirá-lo do poder o quanto antes. Por quê? Porque ele é um empecilho a esta nova reformulação geopolítica que começa pelo Oriente Médio. O terceiro detalhe, o Islã. Onde fica o Islã nessa história? Bem, o Islã é perseguido pela China, portanto, deveríamos supor que nenhum país islâmico daria apoio para a China. Acontece que, como diz o ditado, dinheiro não tem cor. E foi justamente com o dinheiro que a China começou a seduzir países islâmicos, como a Turquia, como o Catar, como Emirados Árabes Unidos, agora a Arábia Saudita e
mais, digamos aqui, próximo aos nossos dias, o Líbano. Bem, para que a China tivesse toda essa sedução, era preciso, naturalmente, que faltasse dinheiro no Oriente Médio. O dinheiro nunca faltou no Oriente Médio, porque o Oriente Médio está simplesmente assentado sobre um inimaginável barril de petróleo. Acontece que se o preço do barril de petróleo for lá embaixo, as receitas diminuem, evidentemente. Mas pior do que isso, se os projetos bélicos forem muito grandes, as pretensões bélicas forem muito dispendiosas, claro, faltará dinheiro também por conta disso. E é exatamente isso que países que hoje estão comendo na mão da China se envolveram. Se envolveram em disputas muito caras, disputas bélicas muito caras, disputas por território que exigem cada vez maior investimento na área de armamentos. Portanto, lá está a China se oferecendo a todos que precisam de dinheiro. É preciso lembrar que a China tem o maior mercado interno do mundo, tem bolsas fortíssimas, tem um estoque de ouro inimaginável também, e, claro, os fazedores de dinheiro, as famílias dinásticas do mundo ao seu lado. Portanto, a China não tem falta de dinheiro, pelo contrário, com dinheiro ela está comprando tudo o que pode. Mas é preciso mais do que isso. É preciso comprar também os líderes religiosos. Por quê? Porque sem esses na mão, a China não conseguirá impor-se, ou melhor, o globalismo não conseguirá impor daqui para frente o projeto de uma religião mundial. Com o Vaticano já está tudo certo. Este Vaticano aí, de Bergoglio e seus sequazes, já está evidentemente comprado pela China. A igreja, tal como Jesus foi traído por 30 moedas, esta igreja, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi traída por esta que tomou o seu lugar, esta liderada por Bergoglio. Bergoglio entregou a igreja para a China, em troca, claro, de muito dinheiro. São bilhões de dólares por ano que o Vaticano recebe da China, para não só que a China controle a Igreja Católica lá na China, mas também para que a igreja, essa igreja bergogliana, seja a cabeça, seja o arauto, digamos assim, ou o propagador da ideia de que precisamos de uma religião planetária, que cuide da mamãezinha Terra, porque, enfim, vocês já sabem. Então, Bergoglio hoje é o cabeça, é o que encampou isso, essa ideia de religião da Terra, a religião em que nos voltaremos para a salvação do planeta e não brigaremos mais por causa de Deus, porque Deus é um processo complicado, a fé só divide as pessoas, vamos nos unir para louvar a Terra. Essa é a religião mundial que vem por aí. Bem, como que o Islã vai aceitar um troço desses? Bem, se os principais líderes religiosos do Islã, aos moldes de Bergoglio, estiverem também eles presos, amarrados com a China, podem ter certeza que eles também acharão uma solução para este problema. Então, o globalismo pode sim engatilhar esse projeto de uma religião mundial, porque a parte mais sensível ou mais complicada dessa história, que é o Islã, já começou a ser engolido pelo projeto globalista, que, repito, tem que começar necessariamente pelo Oriente Médio, por conta de todos esses atores que estão lá, a Rússia, Israel, o Islã de um modo geral, e assim por diante. Então, meus amigos, embora a coisa seja bastante complicada, nós podemos resumir de um modo muito simples. A China é a besta que vem dominando, por isso a palavra do Apocalipse que diz: quem poderá com a besta? Ou de Daniel, quem poderá com a besta? É a impressão que nós temos hoje.
A China adquiriu um poder tão grande que é praticamente hoje impossível ir contra ela. Mas restam dois fatores ainda que nós não falamos: os Estados Unidos e Israel. Bem, para isso nós precisaremos de uma outra live, mas por enquanto vamos só ver esse aspecto que nos afeta diretamente. Aqui nós tivemos uma grande oportunidade de estreitarmos muito bem um laço com os Estados Unidos. Nós tivemos a oportunidade, quando Bolsonaro chegou ao poder, de estabelecer uma parceria como nunca tivemos com os Estados Unidos. Trump foi tão, digamos assim, afeito a essa ideia que logo nos primeiros meses de mandato de Bolsonaro, ele chegou a dizer que o Brasil faria parte de uma nova OTAN, faria parte de uma OTAN aqui para o Cone Sul, para o continente sul-americano e América Central, enfim. Isso deu muita força para o governo, mas era mais do que isso, era um incentivo para que o Brasil fizesse definitivamente uma sociedade, uma parceria sem precedentes na história com o tio Sam. Coisa que não aconteceu, infelizmente, porque passados alguns meses, passado o primeiro ano, quando vem o advento, quando surge o problema do coronavírus, aí já muda tudo. Os militares já estão no poder, inclusive com militares bastante favoráveis a um casamento com a China, por assim dizer, e não com os Estados Unidos, uma espécie de volta ao projeto Foro de São Paulo, namoro com a Argentina, uma convivência pacífica com os desarmados irmãos da Venezuela e assim por diante. Então, quando surge esse governo militar dando as cartas no país, o Brasil vira as costas novamente para um possível grande acordo com os Estados Unidos e estamos de volta aqui ao velho projeto de casamento com a China. Pois bem, esse problema está acontecendo em muitos países da Europa. Daí porque o poder chinês hoje nos dá essa impressão. Eles são indestrutíveis. É o que nós estamos mais ou menos sentindo na pele hoje. Não tem lugar onde a China não entrou. E se ela realmente abocanhar o Oriente Médio e passar a influenciar o Islã, aí acabou. Aí realmente acabou. Então, claro, nós vamos deixar esse problema dos Estados Unidos e Israel para uma outra live. Mas por hora, só para terminar, eu também abri hoje um site bastante interessante que, de modo resumido, ele diz o seguinte, sobre a besta, que tem muito a ver com essa questão toda que eu falei. A matéria dizia o seguinte: a besta trabalha juntamente com a prostituta, um poder espiritual que trabalha para destruir o evangelho e desviar as pessoas da verdade. A prostituta mistura cristianismo com o mundo e anuncia que as pessoas podem viver ao mesmo tempo, tanto para com Deus e para si mesmos. Isso representa todas as falsas igrejas do mundo. A relação entre a besta e a prostituta é mutuamente de benefício, de benefício mútuo, mas também se odeiam. A prostituta dá aos povos do mundo uma religião agradável e ajuda a acalmá-los e mantê-los na linha. A prostituta, nesse caso, é o poder religioso. A prostituta está montada também ela sobre a besta. Em troca, a besta dá dinheiro à prostituta e apoio ao governo. Bem, isso aqui é parte do Apocalipse, claro. Acontece que esta besta, ela tem outro jockey que a monta, não é só o poder religioso, como disse, são os globalistas. Então, para fechar a história hoje, nós temos de um lado um presidente norte-americano que saiu, é um ponto fora da curva. E temos do outro lado o incógnita de Israel, porque Israel, por mais secularizado que esteja, por mais mundano que esteja, tem uma relação, tem um destino a cumprir, um destino bíblico a cumprir. Portanto, ele é ainda um incógnita. O que de fato acontecerá com Israel? A Bíblia diz que Israel também namorará a besta,
também fará um acordo com ela, mas depois acabará se dando conta que fez um negócio errado, foi traída. Então fica ali mais ou menos como uma incógnita por enquanto. E no resto, o poder global, a China, tomando conta de tudo. Esse é digamos assim, o resumo. A situação é complicada? É, mas pode ser lida, evidentemente, por aí. Nós podemos entendê-la melhor pela Bíblia do que pelas notícias, porque as notícias realmente nos parecem muito confusas. Então, como vocês viram, eu não podia abordar esse tema num programa de 10 minutos, por isso resolvi fazer essa live. Vamos ver aqui, nós recebemos sim alguns superchats, eu só preciso ver como que eu vou... Aqui. Recebemos, aqui está, agora sim, agora eu posso ler os amigos que mandaram o superchat. O Jorge Alain Albanês Garcia tornou-se membro do canal. Seja bem-vindo, Jorge. O Diogo Gafuri, nosso querido amigo, ele já tinha falado, saudades das lives, que consigo participar. Abraço, um grande abraço, Diogo Gafuri. Rosângela Cantieri mandou um superchat. Muito obrigado, Rosângela, Deus te abençoe. Muito obrigado. A Célia Vilas Boas também me mandou um superchat. Muito obrigado, Célia Vilas Boas, Deus te abençoe. O Edson Rich mandou um superchat, nos mandou uma vermelhinha. Muito obrigado, Edson. Deus te abençoe, irmão. Mandou um superchat, não fez nenhum comentário. Muito obrigado, Edson. O Marcelo Lopes. Esta luta contra o eixo do mal é muito preocupante. Parabéns pelas aulas, professor. Muito obrigado, Marcelo Lopes. Tentei deixar a coisa mais ou menos esmiuçada, mas claro, eu sei que é muito difícil. Ainda nós temos que entender qual é o papel, entender exatamente qual é o papel dos Estados Unidos nesse momento e o que podemos esperar dele. E qual é, evidente, o papel de Israel. Mas então a coisa é complicada, evidente, ela continua complicada, mas pelo menos uma coisa nós já identificamos, eu digo isso por minha conta e risco. Quem é o poder global, quem é a besta e quem está a prostituta assentada sobre a besta. Isso está muito claro, isso hoje é gritante, né? Muito bem, muito obrigado, Marcelo Lopes, Deus te abençoe, irmão. O Paulo Alves tornou-se membro do canal, seja muito bem-vindo, Paulo Alves, muito obrigado, irmão. A Ana Elisa Carvalho mandou o superchat. Valorizamos o seu trabalho, professor. Muito obrigado, Ana Elisa Carvalho. Olga Cruxem tornou-se membro do canal. Muito obrigado, Olga Cruxem. Seja muito bem-vinda. A Luizênia Gomes mandou um superchat. Deve ser lá de Londres, deve estar em Londres, né? Deus abençoe, ou na Inglaterra, Deus abençoe o seu trabalho. Abraços de uma fã do casal Belém, aqui na Alemanha. Muito obrigado, Luizênia. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês aí. A Ana Elisa Carvalho mandou outro superchat. Não precisa ler meu superchat, professor, acho melhor. Só estou ajudando, sem precisar de divulgação. Abraço fraterno. Imenso abraço, Ana Elísia. Deus te abençoe. Muito obrigado. Não lerei mais. José Oscar mandou um superchat. Muito obrigado, José Oscar. Deus te abençoe. Célio Souza também mandou um superchat e uma figurinha. Uma figurinha, não sei como é que chama esse troço aí. Muito obrigado. Deus te abençoe, Célio Souza. Um abraço, irmão. Paulo Alves tornou-se membro do canal. Muito obrigado, Paulo Alves. Seja bem-vindo, a casa é sua. E a Lídia Jorge mandou um superchat também. Muito obrigado, Lídia. Deus te abençoe. Muito obrigado pela colaboração dos amigos. Como eu disse, nós precisamos sim cada vez mais, porque esse vídeo, por exemplo, ele já está desmonetizado. Isso aqui eles não querem mais que a gente toque nesses assuntos. E ficará cada vez mais difícil termos essas informações. Porque hoje o controle é muito forte. Né? O controle é muito forte. Uma vez que você vai para o caderninho negro para
para a lista daqueles que estão à sombra, acabou. Você vai conseguir mal e mal aí se manter, né? Mas você não vai crescer, não vai ter um público maior à sua disposição para que mais pessoas entendam, acordem, saibam o que está acontecendo. Claro que não. O poder deles é gigantesco. Então, a cada dia que passa fica mais difícil o nosso trabalho. Por isso é muito importante a colaboração dos amigos. Muito obrigado ao Barão Baroni, nosso querido amigo Barão Baroni. Ele é membro do canal, né, Barão? Já está aí há algum tempo como membro. Obrigado pela tua presença, Barão. Beijo no teu coração, irmão. E o Sergio Lima também é membro já há algum tempo do canal. Muito obrigado, Sergio. Não, acho que o Sergio tornou-se membro há pouco tempo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, irmão. Temos outro superchat aqui. Faltou, do Júlio Bessa. Faltou analisar o papel da OTAN e, sobretudo, da Inglaterra, que está fechada com Trump. Não? Sim, faltou, mas vejam só. Quando a gente fala dos Estados Unidos, evidentemente que esse é o conjunto maior. Mas dentro dessa abordagem sobre os Estados Unidos, nós temos os subconjuntos. E aí, claro, você fala da OTAN, fala do Reino Unido, fala da Austrália, fala do Japão, fala da Polônia. Nós temos que considerar o seguinte: existe ainda, sob a tutela dos Estados Unidos, um grande bloco, claro. Mas como os Estados Unidos é cabeça, ele é o conjunto maior. Então, ao falarmos dos Estados Unidos, certamente nós temos que abordar, sim, o problema da OTAN, que está desmantelada, que já não tem mais muito sentido. Temos que falar também da Rússia. A Rússia não entra dentro do bloco dos Estados Unidos, mas como existe hoje uma relação de interesses entre Donald Trump e Vladimir Putin, nós temos que também falar sobre isso, e assim por diante, claro. Mas, por isso, eu falei, Júlio, nós temos que fazer uma live só para essa questão. Estados Unidos e Israel, que são conjuntos grandes com vários subconjuntos dentro. Então isso demanda tempo, talvez uma live não seja possível, né? Porque é muita coisa. Quando falarmos dos Estados Unidos, vamos ter que falar praticamente de todo o resto, né? Inclusive até mesmo aqui do nosso problema, da questão da Venezuela, da Colômbia e assim por diante. Mas vamos falar assim. Muito obrigado, Júlio Bessa. Deus te abençoe, irmão. O Sidney, peraí, mas aqui nós já tivemos outro superchat. O Eduardo Brum mandou também um superchat, mas não fez nenhum comentário. Muito obrigado, Eduardo. Beijo no teu coração, irmão. E o Sidney Rodrigues também mandou um superchat. Muito obrigado, Sidney. Um beijo no teu coração. Então não esqueçam, nós estamos de segunda a sexta-feira no canal Brasil Agora, no final da tarde, lá entre 6h30 e 8 horas, todos os dias um vídeo novo. Eu e Dona Lucimar, aqui do ladinho dessa bancada, Dona Lucimar, para me puxar a orelha e tudo mais. Como muitos de vocês já sabem, o canal Brasil Agora é um pouco diferente. Nós damos a notícia, mas de um modo um pouco mais descontraído, por assim dizer. Aqui não, esse canal aqui é sério, aqui a coisa é séria. Mas o Brasil Agora também é sério, só que é sério de um modo um cadinho diferente. Se você não é inscrito no Brasil Agora, inscreva-se. Muito obrigado, querida amiga Ofélia, pela tua participação, pela tua presença. Um beijo no teu coração, Ofélia. Fica com Deus. É isso aí, amigos. Amanhã, então, nós volta com o vídeo descontraído da manhã. O pessoal falou, professor, domingo faça sem vídeo assim, de boa, no sofazão e tal, e fica mais legal. Então amanhã, pela manhã, um vídeo direto do sofazão do professor Belém. Por enquanto é isso, amigos, fiquem todos com Deus. Um abraço a todos, um beijo no coração de todos, muito obrigado pela participação de todos, obrigado pelos superchats, obrigado pelos comentários, obrigado aos amigos que se inscreveram, que se tornaram-se membros do canal. É isso aí, até amanhã, direto do sofazão do professor Belém. Fiquem todos com Deus, até depois.